graça e a paz do Senhor sejam constantes em vossas vidas. Estamos de volta para trazer uma palavra de Deus ao vosso coração. Quero aqui externar minha alegria, minha gratidão a todos os diletos internautas que acompanham o nosso trabalho. Obrigado pela confiabilidade, obrigado pelo carinho, obrigado por interagir conosco neste trabalho, nesse projeto. E eu tenho certeza que bênção do céu vai chegar a nós de uma forma veemente e chamando a atenção de todos para um texto. Queremos dizer que hoje é o nosso culto das causas impossíveis, onde estarei ministrando a palavra de Deus, e é sempre uma satisfação poder estar desfrutando com vocês deste momento tão solene. Obrigado pela confiabilidade mais uma vez. Está escrito no livro de São Mateus, capítulo 12, um texto muito interessante que traz para nós algumas verdades e eu quero compartilhar com vós outros. O versículo 1 diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes, eles não, no sábado violam e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Um texto que traz algumas revelações a nós outros nesta tarde de segunda-feira, aproximadamente, às 16h26. Eu quero trazer esta palavra ao teu coração, porque sabemos que nós nos alimentamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Meus queridos diletos internautas, primeiro eu quero falar sobre a controvérsia sobre a observância do sábado. O termo controvérsia significa debate regular sobre assunto literário, artístico, religioso, científico, etc. Controvérsia significa contestação, polêmica. Nesse episódio, vemos a colheita de grãos, pois havia três coisas que distinguia exatamente, particularmente, os judeus dos gentios na época de Jesus. Em primeiro lugar, era a observância do sábado. Para quem não sabe, os fariseus eram especialmente rígidos a esse respeito, muito rígido mesmo. Mas, queridos diletos radioouvintes, a Bíblia diz que o Talmud, que significa doutrina, jurisprudência da lei mosaica, que é o grande depositório exatamente do judaísmo farisaico, que tem cerca de 24 capítulos sobre o assunto, E em segundo lugar, característica que distinguia exatamente a vida dos judeus era a circuncisão. E em terceiro lugar,
era a proibição de comer carne impura. Eles eram tão rígidos, tão extremistas, que até a folha da hortelã eles dizimavam, não é? Era um zelo extremo, não é? Hoje nós conhecemos e identificamos como aqueles dos santarrões, né? Muito bem, glória a Deus. Nós vamos aprender que aconteceu que em um sábado Jesus estava passando pelas searas. É uma palavra que significa os semeados, ou do plural, né? Que quando usada como substantivo significa campos cultivados, campos de grão. Glória a Deus. E o texto é bem fácil, né? Ora, lá em Êxodo, capítulo 20, certo? Traz algumas verdades. A Bíblia diz que neste episódio, os discípulos, tendo fome, ou estavam com fome, começaram a colher espigas. Eles estavam em uma turnê com Jesus, né? E se depararam diante dessa circunstância. Eles estavam com fome. Mas, queridos, não só isso. A Bíblia diz que eles apanhavam a parte superior do trigo para poder atender a sua necessidade. Eles estavam com fome, né? Glória a Deus. Os fariseus, eles seguiram Jesus não intuito de aprender, não intuito de acompanhar veementemente os ensinamentos de Jesus. O objetivo dos fariseus em acompanhar Jesus era tentar pegar Jesus em alguma contradição. É como hoje, né? Nas nossas igrejas, antes era as sinagogas, hoje nossas igrejas, as pessoas curiosas, críticos, não vêm para a igreja para adorar, não vêm para a igreja para aprender, não vêm para a igreja para desfrutar, na realidade não vêm para a igreja para devotar, adorar a Deus. Eles vêm para a igreja no intuito, no objetivo de criticar o pregador, o cantor, o moderador e assim sucessivamente, né? Em todo canto tem esse tipo de pessoas. Então, meus queridos diletos internautas, os fariseus, eles seguiam a Jesus não para receber ajuda, mas para espioná-lo, com o propósito, a intenção de colocá-lo em dificuldades, porque eles tinham inveja de Jesus, né? Porque a sabedoria de Jesus era explícita, era esplêndida, era estapafúrdia, e eles ficavam perplexos, encaçapados, sem ter explicação ou explicações para este fenômeno. Glória a Deus. Até o dia de hoje, né, irmão? Esse demônio chamado inveja, né, que é a falta de capacitação, não é? É a falta de humildade e de reconhecimento, né, da grandeza, da dinâmica, né, de outrem. Tem pessoas que é egocêntrica, ela só pensa nela, só ela que pode ser beneficiada, reconhecido, enfim, são pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 14:30 que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eles procuravam o propósito, o objetivo dos fariseus acompanharem Jesus nessa turnê espiritual era encontrar alguma falha em Jesus para tentar complicá-lo, né? Criando dificuldades. Então, quando viram os apóstolos colherem as espigas, eles imediatamente se aproximaram de Jesus e diz o texto, glória a Deus, que eles reclamaram com Jesus aquela atitude dos seus discípulos que estavam exatamente fazendo o que não era lícito. Olha aí que coisa impressionante. Fazer num dia de sábado. Mas são hipócritas, né, irmão? São terríveis.
Glória a Deus. Eles jogaram para Jesus que o quarto mandamento os proibiam de fazer alguma coisa no dia de sábado. Veja como eles são terríveis, né? Fazer alguma obra no dia de sábado. Aí eles que tinham um conhecimento acurado, né, da lei judaica, aí eles manifestaram o capítulo 20 e o versículo 10 de Êxodo, que diz assim: mas a pergunta é, o que caracteriza uma obra? Não é? Se lá estava proibindo fazer alguma obra no sábado, precisamos entender o que é que caracteriza uma obra. Os rabinos falam disso com cuidado meticuloso, em centenas de regulamentos detalhados. Queridos, nós nos lembramos do menino cuja mãe, glória a Deus, o havia mandado exatamente à cama com ordens estritas de fazer silêncio e não pedir nada. Entretanto, ele tinha uma pergunta, né? Posso pensar? Glória a Deus. Algumas vezes o peso sufocante e repressor da legislação legalista deve ter tentado alguns judeus a perguntar: posso respirar? Posso dar glória? Posso falar em mistério? Glória a Deus. A essa reclamação dos fariseus, Jesus tinha uma réplica, não é? Glória a Deus. Observem que ele citou o caso de Davi, não é? Que com um grupo de homens famintos comeu os pães da proposição que somente os sacerdotes tinham permissão de comer. Glória a Deus. Em outras palavras, a necessidade humana é uma lei mais importante do que as regras religiosas. Vocês entenderam? O que Jesus estava aplicando aos fariseus, aqueles hipócritas, não é? Ou colocando de maneira mais exata: o amor é a lei, olha aí, o amor é a lei mais importante no universo e anula todas as demais leis. E o amor, ele exige que a necessidade humana seja satisfeita, mesmo se alguns aspectos legais tiverem que ser deixados de lado durante o processo. Quer dizer, porque é dia de sábado eu vou deixar o meu próximo morrer de fome? Porque é dia de sábado eu vou permitir que o meu irmão passe necessidade? Vocês entenderam? O objetivo deles e a réplica de Jesus em relação ao comportamento e a exigência deles, eles estavam mais preocupados com a lei do que com o próprio espírito da lei. Eles estavam mais preocupados em pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, para tentar complicar o ministério de Jesus, porque esse era o objetivo dos fariseus, dos hipócritas. Glória a Deus. Queridos, há esse tipo de gente em todos os lugares. Eles deixam passar elefantes e quer coar um mosquito. Mas o intuito não é de proteger, não é de legalizar. Muito pelo contrário, o intuito é de destroçar, de espalhar, de criar tumulto. Mas Jesus é o fenômeno, glória a Deus. E isto é o que os fariseus não conseguiram enxergar. Ele não enxergava o amor, ele enxergava a lei, o condicionamento da lei, mas o espírito, ele não sabia nem para onde ia. Glória a Deus. Sendo típicos legalistas, a eles lhe faltava aquele amor e aquele bom senso que juntos fazem a vida funcionar com alegria e suavidade. O que é amar? É se predispor,
O que é amar? É ajudar os necessitados e os menos favorecidos nos momentos mais difíceis. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Eles, como legalistas, não entendiam isso. Glória a Deus. Porém, o amor é a dádiva da graça de Deus. Por que nós somos o que somos hoje e estamos onde estamos? Por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, não estaríamos aqui. Ou estaríamos? Não viveria como estamos vivendo. Não seríamos absolvidos como fomos. Por isso que João, no Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele fez a maior expressão. Porque Deus amou o mundo, ele teve dificuldade de encontrar recurso, vocabulário preciso, clássico, coerente, para expressar o amor. Por isso que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, né? É o que está faltando hoje, amor. Hoje a contagem é de egocentrismo. As pessoas que querem ser o centro de tudo. E a contagem dele é um é meu, o outro é meu, se sobrar é meu, se não tiver cuidado ainda toma o teu. E é assim? É assim que funciona? Meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, precisamos mudar este nosso comportamento arbitrário, anticristão. Nós não estamos precisando de legalista da lei, nós estamos precisando de pessoas que tenham amor, que saibam conciliar, glória a Deus, enxergar, glória a Deus, bendito seja o nome, senso, né? O bom senso com a alegria, que manifesta o amor, que manifesta a suavidade, glória a Deus. Foi o amor que é a dádiva da graça de Deus, sim, claro, dele mesmo, pois Deus, a Bíblia diz que é amor. O legalismo é uma negação humana do amor divino. O mestre também lembrou aos seus críticos de que os sacerdotes trabalham todos os sábados no templo. Por que eles trabalham? Se é dia de sábado, por que eles trabalham? Assim eles violam o sábado, mas ficam sem culpa. São 2 pesos, 2 medidas. A lei é bem clara em Êxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos ler. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos ler a Bíblia. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. O que é que você entende por obra? Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Olha aqui a proibição para quem é? Para todos. E por que há esses 2 pesos e 2 medidas? A exigência sacerdotal para os outros é muito fácil. E para si mesmo? Aí é. Glória a Deus. Os sacerdotes violavam o sábado, mas ficavam sem culpa. É muito bom, né? O bom senso, querido, significa a faculdade de apreciar, né? De julgar, de sentir. Fala de sentido, de juízo. Mostra que na prática algumas leis anulam outras. Claro, glória a Deus. Isto é inevitável em um mundo imperfeito como o nosso. Concluindo, Jesus destacou o seu ponto principal, dizendo: agora está presente quem é maior do que o templo. Está presente de quem é maior do que os dogmas. E aí? Está presente de quem é maior de tudo, de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. O verdadeiro templo, o lugar de encontro entre Deus e o homem, era o próprio Cristo. Aí lembra daquela mulher que estava encurvada
endemoniada, não é? E hoje nós estamos vivendo essa época, essa situação, as pessoas chegam doentes na igreja e saem pior do que chegou. É a verdade. Cadê os sacerdotes para colocar a mão, ungir e dar ordem de cura? Porque nós recebemos de Deus esta determinação. E porão as mãos sobre os enfermos, orarão e eles serão curados. Mas estamos preocupados mais com status, com posição, com mídia, com aplausos, engrandecimento do nosso nome do que do engrandecimento do nome dele. Estamos mais preocupados em estar derrubando um aos outros para tentar ocupar o lugar do outro, de que fazer aquilo que Deus nos comprometeu. A situação é essa, não é? Aí quando Deus levanta alguém que começa a fazer, diz: isso aí é meninice, isso aí é inovação. E é inovação, é? Você é frio, você é cru, você é formal, né? Não tem, pela graça de Deus, esta dádiva, que não procura, é preguiçoso, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler, não tem tempo de meditar, não tem tempo de buscar. Como é que vai ter? Como é que eu vou ter alguma coisa se eu não busco? Como é que eu vou colher se eu não planto? Como é que eu vou crescer se eu não invisto? Como é que eu vou aprender se eu não estudo? Como é que eu vou ter salário se eu não trabalho? Glória a Deus. Essa é a verdade. Aí vou me empurrar com a barriga, mas hoje não empurra mais ninguém com a barriga não, que o povo não é besta não. O povo tem o espírito do Senhor, o espírito de entendimento, o espírito de... Vou ler. Isaías. Tá pensando que é brincadeira, é? Que eu estou falando, é? Aqui. Capítulo 11 de Isaías e o versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Aqui, ó. Negócio de cegueira espiritual, não. O povo tem conhecimento, sabe o que é certo e o que é errado, o que é de Deus, o que é o diabo, o que é do céu, o que é do inferno, o que é da bênção e o que é da maldição, o que cresce e o que degrime. Tem que ter pão, alimento. Eles tentaram acuar Jesus e pegar Jesus em alguma contradição, porque o objetivo deles era acabar com Jesus, era desestabilizar Jesus. E hoje, essa raça morreram, mas ficou os netinhos, os primos, os enteados. Assim de fariseus, escribas, hipócritas, cercando o povo de Deus. Claro, é uma verdade, é uma realidade que ninguém pode esconder. Eles tentaram, vejam que quando os discípulos agiram coerentemente, porque estavam com fome e precisavam de alimento para saciar sua fome, eles não perceberam, eles não analisaram, eles não ponderaram, eles não valorizaram a necessidade dos discípulos, porque o foco deles e o objetivo deles era pegar Jesus em algum erro, para comprometer Jesus e acuar Jesus e colocar Jesus no canto da parede. E aí? Mas Jesus nunca perdeu, Jesus nunca se complicou em dar respostas críticas, maliciosas. Aí Jesus aqui, tome lá, glória a Deus. E eles sempre ficavam sem tréplica, não é? Eles entravam apertando Jesus, Jesus usava a réplica e eles ficavam sem tréplica. Dizer o quê? Falar o quê? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que Jesus destacou o ponto principal, que o ponto principal agora, ele estava falando de si mesmo. Glória a Deus, está presente quem é o maior do que o templo. Aleluia. O verdadeiro templo é o lugar de encontro entre Deus e o homem, que era o próprio Cristo. O templo de Jerusalém era a casa de Deus. Jesus é o Filho de Deus, isto é, algo infinitamente maior. Ele é maior.
de que o templo, de que os dogmas, ele é o templo, ele é o próprio templo. E agora, ele é o Senhor de todas as coisas. Então os hipócritas e os fariseus, os escribas, eles faziam isso no intuito. Foi como naquele episódio da mulher apanhada em adultério. Está pensando que eles estavam preocupados com a lei, proteger a lei? Muito pelo contrário. O interesse deles ali era colher qual seria o posicionamento de Jesus, a resposta de Jesus, para poder detonar Jesus. Pegaram a mulher fragilizada, enclausurada, encurralada. Veja como eles são maliciosos e maldosos. Veja aí. Se eles quisessem botar ordem na casa, a primeira coisa que eles faziam era o requerimento do magistrado, das autoridades competentes, para fechar os prostíbulos. Mas não, eles usaram aquilo como trunfo, acreditando que Jesus agora estava encurralado e não tinha saída. Eles queriam enclausurar Jesus e dizer: eu quero ver agora o que é que ele vai dizer, porque se ele beneficiar a mulher, a gente tem a resposta para prendê-lo. E se ele condenar a mulher, a gente também tem a resposta para prendê-lo. Só que Jesus, meu amigo, é extraordinário. Trouxeram a mulher, jogaram a mulher, os escribas, os hipócritas, os fariseus, tentando pegar em alguma contradição. Se Jesus dissesse: verdadeiramente as tais têm que ser apedrejadas, porque a lei de Moisés diz. Se Jesus dissesse: absolvam esta mulher, disse: e a lei de Moisés, como é que fica? Observe que quando eles começaram o julgamento, eles aplicaram logo a lei mosaica. A lei. Mas a lei não dá vida. A lei mostra o erro e traz a condenação. Quem dá vida é a graça, que absolve o indivíduo da culpabilidade. Mas escuta aí, colocaram a mulher e jogaram a lei, apertando logo. Na lei, nos diz Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Mas irmão, sempre quem acusa tem cauda de palha. Todo frustrado, ele arranja pecado para todo mundo, mesmo para ele e para quem acompanha ele. Todo frustrado. Frustrado é aquele que não aceita o teu sucesso. Fica pesquisando, fica acompanhando, fica observando. Eu não estou pregando? Está vendo. E tudo que é postado, tudo que é, né, evidenciado. E a gente sabe disso, né? Todo sabe. Entendeu? Eles não observam, não é no intuito de alimentar a alma e o espírito. É no intuito de encontrar um erro para nos detonar. Os fariseus do século 21. E hoje os fariseus, ele tem mais recursos, né? Porque naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha televisão, não tinha iPad, não tinha tablet, não tinha iPhone, não tinha computer, né? Não tinha notebook, né? Os recursos que tem hoje não tem. Então os fariseus de hoje são eles têm um recurso maior, né? Assiste, acompanha, não é no intuito de alimentar a alma e o espírito, não, ele está indo no intuito, no objetivo crítico de encontrar uma falha para montar a máquina dele de acusação e de perversidade, de malignidade, aí para poder prejudicar você, eu e outros que fazem a obra de Deus. São verdadeiros instrumentos satânicos. Comunhão 24 horas com Satanás. Estão preocupados em aprender, ouvir, entendeu? Não. Eles querem demonstrar que são homens de Deus, mas não são. Porque as suas atitudes não condizem com o que eles demonstram, né? Essa é a realidade.
Jogaram a mulher e agora imprensando Jesus, né? Os mesmos desse texto, querendo apertar Jesus usando o sábado. Não foi assim quando Jesus chegou no templo e aquela mulher encurvada, quantos anos? Endemoniada, e ninguém tinha poder de expulsar. Não é tão crente, não é tão cheio, não és o verdadeiro, tu não é o santarrão. Por que não bota a mão no endemoniado? Bota a mão nele e mostra lá que tu és homem de Deus. Pois é essa situação que nós estamos vivendo nesses dias, né? Glória ao nome do Senhor. O que vai dizer quem eu sou e como eu sou são as obras, atitudes, os sinais de Deus na vida. Não é uma máscara, não é? Não. E Jesus mostrou para eles o verdadeiro espírito, porque eles estavam querendo atacar Jesus, porque os discípulos com fome colheram para si espigas para alimentar, saciar sua fome, até porque eles estavam em um trabalho. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Você sabia que a crítica faz parte, contribui para o nosso crescimento, para a nossa desenvoltura? A crítica, ela vai servir exatamente como recurso para nos fazer crescer. Você não tem que estar preocupado com crítica, você tem que estar preocupado com a sua tarefa, a sua responsabilidade que Deus confiou a você. E é aí que vai ser diferente. Porque se tem alguém criticando é porque você está fazendo a vontade de Deus. E se você está fazendo a vontade de Deus, você está servindo a Deus da forma que Ele quer. Aí é claro, se Deus está satisfeito com o seu trabalho, os oponentes vão ficar insatisfeitos. Mas, queridos, vai dar tudo certo. Quem está conosco é maior do que quem está com eles. Glória a Deus. Então que Deus em tudo vos abençoe e que esta palavra possa estar no teu coração e que esta palavra possa encontrar guarida na tua vida e que a bênção de Deus possa repousar na tua vida de forma coerente, precisa. Logo mais às 19 horas no templo sede em Satuba estaremos com o culto das causas impossíveis. Estarei trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Faça-nos uma visita e pode ter certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Vai ser transmitido com a graça de Deus e você não pode perder esta grande oportunidade. Quarta-feira, você não pode perder este grande evento. Quarta-feira é o nosso culto de Santa Ceia, uma festa solene, onde o nosso presidente, reverendo José Orivaldo Nunes Lima, vai estar conosco, onde haverá consagração de obreiros, celebração da Santa Ceia, um trabalho esplêndido. Venham, que você vai ser abençoado por Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela confiabilidade, pelo carinho, por nos acompanhar neste trabalho, e tenha certeza, Deus vai cumprir todos os seus desígnios na sua vida. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. O beneplácito de Deus prevalece diante de qualquer adversidade, qualquer circunstância. Tá certo? Vou ter que me sair um pouco. Vou estar agora me preparando para a noite. O alimento para o povo, que é casa do pão com pão. O povo precisa se alimentar. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Tenha uma tarde repleta de bênção, né? E que a bênção de Deus possa estar sobre a tua vida, da tua família, dos teus projetos, enfim, dos teus sonhos, e que você possa ser bem sucedido. Fiquem todos com a bênção de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todos os internautas, aqueles que estão ligadinhos conosco, estão me acompanhando. Alcança-os com bênçãos copiosas, sacudidas, recalcadas e transbordantes. Tu conheces a necessidade de todos. Que esta palavra encontre guarida
e que teu Espírito tenha liberdade na vida de cada um deles. Eu abençoo, que todas as enfermidades sejam repreendidas, que todas as circunstâncias adversas sejam dominadas e que tua bênção repouse sobre a vida de todos eles. Pai, eu te peço todas as bênçãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos vós desde agora e para todos sempre. Obrigado, fique com Deus e até daqui a pouco lá no Tetecélio. Bye bye, Pai do Senhor.